gravado em algum lugar do mato, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado que está comemorando 44 anos da sua criação. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown. Quando você morre, você não sabe que está morto. São as pessoas que ficaram que sofrem. É a mesma coisa quando você é idiota. Aqui é o professor Vinícius de Almeida, e se tem algo que acaba com o meu dia, é a noite. Eu sou o professor Fernando Machado e tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Então vamos desfazer a amizade aqui agora. Hashtag pronto, falei. Iniciando então mais um episódio do Direito do Mato, fica aquele agradecimento a você, ouvinte, que acompanha a gente, está acompanhando também a gente lá nas redes sociais. Muito obrigado, é que com a sua ajuda que a gente consegue fortalecer mais e mais esse projeto aqui do Direito do Mato. Direito do Mato, que está em todas as redes sociais conhecidas e publicáveis. Você nos encontra no Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Orelo, dentre outras. E nós pedimos a gentil colaboração para que você, em nome de Jesus, nos siga nas redes sociais, compartilhe, curta, encaminhe para os seus amigos, familiares, colegas e conhecidos, ajudando sempre a manutenção deste bonito projeto Direito do Mato. E para contribuir com esse projeto, você pode adquirir uma das nossas canecas, edição limitada. Limitada essas três que nós temos aqui, então contribua com essa obra do Senhor. E se você adquirir, não vai receber uma dessas, né? Receberá uma nova, né? Faremos um novo pedido, faremos né? Eu comentar para receber. Então eu vou achar que recebeu com um brinde no nosso DNA aqui. A gente pode mandar autografada também. Pode ser, né? Não vai ter que vender mais barato, daí vai servir para alguma coisa. Tá? E hoje nós temos um episódio focado no direito do trabalho. Então vamos fazer um giro de notícias trabalhistas, né? Para celebrar esse tão importante ramo do direito e que durante a pandemia teve algumas questões particulares também aqui. Então a primeira notícia de hoje: União e INSS vão arcar com salário de gestante afastada na pandemia. O INSS e a União devem assumir o salário de funcionária gestante afastada das atividades em uma panificadora sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A gestante exerce a função de caixa, incompatível com o teletrabalho, trabalho remoto ou à distância. Tá? A Lei 14.151 de 2021, por sua vez, estabelece o afastamento às empregadas grávidas seguradas pelo INSS, nada dispondo sobre as hipóteses em que a função não permite a realização do trabalho não presencial. Assim, a empresa buscou a justiça contra o INSS e a União, pleiteando a imediata concessão de salário maternidade à empregada. Como a funcionária está afastada desde agosto de 2021, a panificadora também requeriu a dedução dos salários pagos em futuras obrigações sociais previdenciárias. Ao analisar, o magistrado ressaltou que, nestes casos, o ônus à empresa gera situações que destoam de princípios que norteiam o ordenamento jurídico, na medida em que seus empregadores, sobretudo as micro e pequenas empresas, são obrigados a arcar sozinhos com a remuneração da empregada afastada, sem a contraprestação laboral e também com o pagamento dos encargos trabalhistas devidos à pessoa que venha substituí-la. Olha só, aqui é interessante fazer uma explicação que a finalidade dessa lei é, durante o período da pandemia, que as gestantes, então, elas possam se afastar do serviço presencial para ficarem em teletrabalho e assim não correrem o risco de serem contaminadas e preservar tanto a sua vida quanto a vida do nascituro, não é? Diferente aqui do chamado salário maternidade. A gente não se trata do salário maternidade. Salário maternidade já é após o parto, não é? Para o afastamento durante o período da lactância. Então daí é outra questão. Aqui é durante a gestação, não é? Um ponto interessante para que nós possamos analisar aqui é a seguinte questão. No caso da segurada empregada, quem paga o salário maternidade é o empregador e não o INSS.
Então, ao contrário dos outros benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, que são pagos diretamente pelo INSS, nos casos de salário-maternidade, a empregada, então, ela se afasta da empresa. O salário-maternidade, ele tem, como regra, o prazo de 120 dias, podendo ou não ser aumentado em algumas semanas, caso haja indicação médica favorável, mas como regra ele tem 120 dias. O fato gerador é o nascimento, contudo, já no último mês já pode ser concedido salário-maternidade caso a segurado necessite de afastamento. Aí ele já é antecipado. Normalmente a gestante ela tenta protelar ao máximo, né? Justamente para que os 120 dias possa contar sempre depois do parto. Mas a questão no caso da empresa, então é a empresa que continua pagando o salário da empregada normalmente, a título de salário-maternidade, tanto que o salário-maternidade ele não tem limitação ao teto da Previdência Social, ele é uma das poucas exceções ao teto da Previdência. Exemplo, o teto da Previdência é R$ 6.433. Se a empregada ganha R$ 8.000, ela continua recebendo os R$ 8.000. A empresa vai pagar normalmente para ela. Após o pagamento do salário, então a empresa ela vai deduzir esse valor que foi pago das contribuições sociais posteriores. Todos os meses a empresa vai emitir a GFIP, que é a guia que contém ali as contribuições sociais, conforme previsto lá no artigo 195 da Constituição Federal, previsto na Lei 8.212. Então, a empresa ela vai fazer o pagamento das contribuições sociais que são devidas, em razão da parte patronal do INSS do empregado, sobre o faturamento, sobre o lucro líquido, faz o pagamento das contribuições sociais. Então a empresa paga e depois a empresa vai descontando. Nesse caso aqui, em virtude da Lei 14.151, o legislador tomou uma postura de proteção à maternidade. Uma postura razoável do ponto de vista humano, né? Contudo, essa é uma lei que ela necessitava de um debate um pouco maior, porque assim, algumas medidas que em tese podem parecer benéficas em um primeiro momento, elas acabam depois contribuindo e jogando contra aquilo que ela pretende buscar. Por exemplo, uma empresa que vá contratar um empregado nesse período, correndo o risco dessa empregada estar gestante, ela não vai contratar empregado, porque ela vai contratar, a empregada tem direito ao trabalho remoto, é um direito da empregada, e se a empresa não tem uma função compatível, então, na verdade, a empresa ela vai pagar o salário da empregada sem que haja contraprestação. Temos que ter em mente também, sempre há aquele discurso, um discurso de certa forma até com uma certa carga ideológica do empregador como alguém do mal que oprime. Existem, claro, as grandes corporações que você pode discutir, mas existem também, no Brasil é a maioria, pequenas empresas que passam sempre por dificuldades para manter os seus empregos. Eventualmente, uma medida como essa, se ela não for objeto de uma discussão mais contextualizada, ela pode acabar comprometendo a própria função social da empresa, que é gerar empregos, produzir, e vai importar, por exemplo, aí, ou na não contratação da empregada, ou vai importar, então, na própria inviabilidade da atividade econômica. Uhum. Nesse sentido, essa decisão de transferir o encargo para o INSS parece uma decisão acertada. Por quê? Porque nas outras situações de salário-maternidade, segurada desempregada, contribuinte individual, segurada especial, trabalhadora avulsa, é o próprio INSS que faz o pagamento. Então, de certa forma, não há assim essa decisão ela não traz nada fora daquilo que o INSS já faz, né? Eu acho que essa lei, na verdade, quando ela foi feita, assim como diversas leis feitas agora nesse período, eles não pararam para pensar em todas as situações. Falaram, não, a gestante se afasta e fica em teletrabalho, fica no home office. Ocorre que tem empresa que não tem teletrabalho. Qual que é a função em teletrabalho que uma padaria tem? A padaria tem o caixa e
né? Os atendentes e os padeiros e padeiras, né? Confeitaria e tudo. Nenhuma função dá para ser feita por teletrabalho ali na padaria. No máximo, então, uma padaria muito grande, que tem um departamento pessoal, que seja independente, mas assim... Mas a grande maioria, vamos tomar por a realidade aqui de Dourados, nenhuma padaria aqui vai ter de teletrabalho. Então, e tantas outras ali, pequenas empresas em que a pessoa tem 2 vendedores e o caixa é o próprio proprietário, dono da empresa, que ele abre, ele fecha a loja, e mais 2 vendedores. Que ele também é caixa e repositor, também um pouco... Então é o proprietário, mais 2 funcionários e funcionárias. E não tem uma função para teletrabalho. Então você afasta essa pessoa, né, a mulher por estar gestante, e daí? Mas não tem teletrabalho. Ela não vai trabalhar. E aí vou pagar o salário. Se ela estivesse trabalhando em casa, ótimo, paga o salário, está trabalhando em casa, mas não está trabalhando. Então faltou essa percepção do legislador e falou, mas nem toda função, nem toda empresa tem um cargo em teletrabalho para ficar trabalhando. E como é que vai ficar esse pagamento? Quem vai arcar com isso? E aí fica nessa questão aí tudo, né? Uma possibilidade seria, por exemplo, aquele programa... emergencial que foi estabelecido, definir que a gestante, então, que poderia ser suspenso o contrato de trabalho, ela receberia, então, da União esse benefício durante o período da gestação, até que ela pudesse solicitar o salário maternidade, né? Seria mais interessante. Seria uma possibilidade, né? Porque quando você onera demasiadamente, sobretudo o pequeno empresário, então você acaba contribuindo com isso que já foi verificado, né? A pandemia, ela acabou aumentando o faturamento das grandes corporações que conseguiram se adaptar facilmente ao período de restrições, e houve um prejuízo muito grande às pequenas empresas que tiveram uma redução drástica do faturamento. Essa ideia seria mais interessante porque esse tipo de situação aqui, descrita na notícia, ela abre uma interpretação para a União, Receita Federal, ela buscar o ressarcimento frente a essa empresa, depois quando se retorna em um período de normalidade. Nada impede uma interpretação nesse sentido. Depois acabada a vigência dessa lei, vai ter que ressarcir os custos que tiveram com o pagamento desse salário. Seria muito mais interessante realmente se você incluísse ela, por exemplo, num auxílio emergencial, porque ele não tem um caráter previdenciário, ele tem natureza de assistência social. Então não tem aquela coisa da contribuição, a exigência da contribuição. Porque isso aqui vai precisar cobrar depois. Esse valor foi pago. Pela decisão, falou, INSS, você paga aí, pronto, porque a lei criou um problema e não dá a solução. A lei cria um problema, né? É muito comum, assim, o legislador, ele quer fazer caridade com o dinheiro dos outros. Então ele cria uma lei e falou, tá aí um benefício. Mas aí, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Quem que vai pagar isso? Como é que é isso? Qual o benefício aí? Mas como é que a gente paga esse negócio? Essa eu acho que é a maior complicação dessa lei. A solução dada aqui pelo Tribunal Regional Federal, né, de Minas Gerais, lá, que eu esqueci qual que é a região que é, né, ali pelo juiz, então eu achei bastante compatível. Inclusive é da fundamentação da decisão do juiz, justamente isso que o Fernando falou, né? Evitar também que com isso o contratante, o empregador, ele deixe de contratar a mulher nesse período por conta dessa possibilidade dela vir a engravidar, ter que se afastar e ficar sem o funcionário. 2 projetos de lei. Um que foi... eu vi a notícia há pouco tempo, foi votado hoje a proposta na Câmara, já para que haja uma alteração nessa lei, para que a empregada vacinada já possa retornar ao trabalho. Então já há aqui um indicativo de alteração nessa norma, né, para a empregada que ela se vacinou, para que ela possa retornar à atividade normalmente, né, uma vez que agora nós já superamos o momento mais crítico da pandemia, né. Então aí já permitiria que ela vacinada pudesse voltar aí à atividade adotando outras medidas, né. Outro projeto de lei também é que há uma lei para a divisão da região do Tribunal Regional Federal que congrega o estado de Minas Gerais, né? Aí teria um TRF só para Minas, né? Minas Gerais que tem
mais de 1.000 municípios, né? 20% dos municípios brasileiros teriam um tribunal, um TRF só para eles, né? Porque o tribunal que tem em Minas é o maior dos tribunais, né? Pega Minas, pega estados do... Ele é da TRF1, então? Então ele tá junto com o Norte e Nordeste. Então acho que pega... o que pega... Então pega ali Norte... Eu não me lembro exatamente. Mas já há uma proposta de divisão, né? Que é um TRF gigantesco, né? Tinha que dividir também, deixar São Paulo sozinho também. Mas São Paulo era para ficar sozinho, né? Que não tinha com quem deixar o MS e coloca junto com São Paulo, né? E aí a gente se ferrou, né? E a gente fica junto lá, né? Não tinha onde colocar, não tinha onde nos colocaram junto com São Paulo. Tirando o pessoal do Mato Grosso do Sul, ninguém sabe que Mato Grosso do Sul tá junto com o TRF3. O TRF3 é só São Paulo, só a gente que lembra desse pequeno detalhe. Vamos para a nossa próxima notícia aqui de Dourados. Aqui notícia do Dourados News, né? Dourados News que eu publico ali semanalmente notícias de grande relevância, grande impacto para o mundo jurídico, né? É por lá que eu me atualizo da questão previdenciária. Montador de imóveis ridicularizado pelo chefe por ser magro receberá indenização. Nesse aspecto aqui eu não tenho lugar de fala, né? Eu também não. A decisão é da terceira turma do TST, que condenou a Via Varejo S.A., que reúne Casas Bahia e Ponto, a pagar reparação pelo desrespeito a princípios como o da inviolabilidade psíquica do empregado. Originalmente, o trabalhador acionou a Justiça do Trabalho de Dourados, alegando que o chefe praticava um tipo de cobrança agressiva e o tornava alvo de chacota por ser muito magro, com frases como, abre aspas, e aí magrelo, tá fraco, não vai dar conta do recado, fecha aspas. A situação, segundo ele, caracterizava assédio moral porque era recorrente. Embora tenha conseguido decisão favorável à indenização por danos morais no valor de 5 mil, o TRT da 24ª Região, aqui do Estado, reverteu a condenação à empresa. Quando chegou ao TST, o caso ficou sob relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado, para quem, se as agressões morais eram corriqueiras, repetidas e generalizadas no estabelecimento de trabalho, sem que tenha havido censura e punição, o empregador se torna responsável pela indenização correspondente. Inclusive, o ministro Maurício Godinho Delgado é um dos doutrinadores aí do direito do trabalho utilizado, né, por grande parte dos concurseiros, né? E nós deixamos o Vinícius de fora aqui da notícia, né? Não, mas é porque os comentários são por ele. Ele tem lugar de fala, nós dois não temos lugar de fala. Professor Vinícius, você já sofreu bullying assédio moral, bullying por ser magro? Não, esse negócio de estar fraco vai dar conta do recado, não. Você sempre deu conta do recado, então? Bom, não sei também. Aí, analisando aqui essa notícia, bacana que nessa parte que o ministro Godinho Delgado menciona, ele acaba dando uma definição do que seria esse assédio moral. E o interessante é que o assédio moral ele se desenvolve de várias maneiras. Você tem o assédio moral vertical. O assédio moral vertical pode ser ascendente e descendente, quando é do hierárquico para o subordinado e até das situações do subordinado para quem está acima. O assédio moral ele pode ser horizontal, que seria entre pessoas no mesmo posto de trabalho, mesmos empregados na mesma escala hierárquica, e também pode ser organizacional. A própria estrutura da empresa, ela cria um cenário onde acaba criando essa violação à inviolabilidade, essa psíquica do empregado. E aí, como ficou descrito na notícia que era uma coisa corriqueira, de fato acaba configurando a assédio moral. Até porque a gente não pode esquecer, isso é um requisito importantíssimo. Um exemplo desse assédio organizacional era o Walmart, né, que tinha lá uma dança vexatória, alguma coisa nesse sentido, né, que sofreu algumas ações coletivas. Algumas empresas de telecomunicação, que ela dizia que quando um empregado não atingia metas, ela tinha que se submeter a uma situação vexatória, usar uma roupa vexatória, esse tipo de situação. Mas aquelas dancinhas motivacional americanas faz também, outros fazem também, aquilo pode dar dano moral também, né? Porque não tem nada de motivacional, né? Se eu tivesse que dançar para vender alguma coisa, não teria motivação nenhuma, nem a mim, nem aos clientes, né? De comprar. Bom, mas é interessante, até acertado essa decisão que pôde reconhecer, então, aqui a ideia do assédio moral, favorecendo, então, esse empregado que, infelizmente, se submeteu a essa situação só porque era magrinho.
A questão é que eu e o Fernando ficamos impressionados porque a gente está tentando faz tempo sofrer esse tipo de bullying e a gente nunca conseguiu na vida. Eu, na verdade, eu entenderia como um elogio, né, para mim, né? Então, mas não a gente nunca chegou nessa parte aí. E também não estamos no caminho de, não, a gente de não chegar, tem se esforçado para tanto. Exatamente. Nesse sentido. Mas a questão do dano aqui nesse caso é que o empregador hierárquico, o empregador ele tem que tomar o cuidado na relação entre os colegas de trabalho, entre os empregados, seja pessoa subordinada ou hierarquicamente superior, os colegas que têm o mesmo nível hierárquico ali no trabalho, a maneira com que se tratam, o empregador tem que permanecer vigilante para evitar que isso venha a ocorrer. Porque como cabe a ele a direção ali dos empregados, e ele, pela teoria do risco, ele assume o risco de tudo o que está acontecendo ali, não importa que não foi o chefe que fez, que praticou ali a questão de tirar, de tirar sarro da situação ali por ser magrelo, tá fraco, não vai dar conta do recado. Pouco importa isso. Mas ele tem que estar atento para que isso não aconteça. Porque isso pode acontecer por conta da pessoa ser magra, por conta da pessoa ser feia, por conta da pessoa ser gorda, ser alta, ser baixa, qualquer característica, nesse caso, que dependendo da maneira como é feita e o fato de ser corriqueiro, gera a possibilidade de indenização. Um dos requisitos do assédio moral, aqui na relação laboral, é justamente a demonstração da reiterabilidade da conduta. Uma conduta pontual de importunação, de ofensa, ela pode gerar um dano moral, por ser uma conduta individualizada. Imagina que houve uma discussão ali entre dois funcionários e um deles acabou ofendendo a honra do outro, né? Então você tem aí, seria apurada essa conduta no plano meramente civil das questões do empregado morais. Contra o outro, empregado contra o outro, ou contra o empregador, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando se trata de uma conduta reiterada, e que, sobretudo, como demonstrou o empregado aqui, é uma conduta que ela acabou fazendo parte da própria forma de cobrança das atividades. Porque o empregador ele pode, sim, cobrar, exigir, organizar, dirigir o trabalho do empregado, inclusive cobrando ali o exercício das funções que são a ele inerentes. Contudo, isso não pode ser feito de forma excessiva, abusiva, desrespeitosa ou de qualquer forma que possa ser caracterizado como assédio moral. E também a gente não pode esquecer que isso afeta a própria exploração da empresa. Se em um ambiente organizacional você admitir que ocorra essa frequência de assédio moral, significa que a própria empresa ela tem uma imagem prejudicada frente a terceiros, seja consumidores, seja fornecedores, porque mostra que nem ela mesma consegue controlar seus próprios funcionários. Isso acaba prejudicando. No mínimo, a empresa tem prepostos mal preparados para a função de gestão. Né? Porque se é o gerente, se é uma pessoa que tem, em tese, a confiança do empregador para responder por determinada parcela da atividade empresarial, né? E ele pratica, de certa forma, há aqui uma falta de preparo da empresa que demora. Essa é uma das consequências da condenação do assédio moral, é você dar publicidade a essa má gestão por parte da empresa. É chamada função pedagógica da reparação, né? Então vamos lá para a nossa próxima notícia. Vamos agora, TRT 15. Empregado trans tem direito a intervalo destinado a mulheres. O reclamante, um homem transgênero, um indivíduo do sexo feminino que se identifica como um homem, atuava na montagem de computadores e fazia kits da linhagem de montagem. Dentre seus pedidos, julgados improcedentes em primeiro grau, sobre o que se refere ao descanso previsto no artigo 384 da CLT, ele alegou a plena aplicabilidade do referido dispositivo, consolidado conforme pacificado pelo TST, e que o fato de identificar-se como gênero masculino não afasta o direito à sua incidência ao contrato de trabalho. O artigo 384 da CLT foi revogado em 2017 pela Lei da Reforma Trabalhista, mas vigente à época do contrato trabalhador transgênero, assegurava à mulher o direito a um intervalo de 15 minutos antes do início da prestação de horas extras. No entendimento da relatora, o artigo 384 da CLT, abre aspas, objetivava proteger o organismo da mulher diante das naturais diferenças fisiológicas existentes entre os sexos,
E o fundamento para o tratamento diferenciado é biológico orgânico, fecha aspas, e conquanto a parte autora se identifica como homem, tendo adotado nome social masculino, seu organismo é feminino, não se confundindo as noções de sexo e gênero, visto que o sexo é fixo, referindo-se às categorias inatas do ponto de vista biológico orgânico, ao passo que a identidade de gênero diz respeito ao gênero com a qual a pessoa se identifica, feminino ou masculino, o que pode ou não corresponder ao sexo biológico. Aqui, e me permitam dissertar sobre o assunto, porque esse é um assunto que eu tenho lugar de fala, porque foi o assunto que eu tratei na minha tese de doutorado. Então, eu estudei aqui esse assunto que se refere a sexo e gênero. E a decisão da relatora é uma decisão que eu entendo como uma decisão correta. Por quê? Porque quando você analisa questões tão complexas que envolvem, por exemplo, sexo e gênero, existe uma análise muito mais ampla do que aquilo que à primeira vista possa parecer. Por exemplo, o sexo, você tem o sexo que pode ser analisado do ponto de vista biológico, e que pode ser caracterizado ainda por outros elementos. Por exemplo, sexo cromossomial, análise do sexo pela análise dos órgãos sexuais, o sexo hormonal. Então você tem uma análise aí que pode levar vários fatores para se definir o sexo de uma pessoa. Já o gênero é aquilo com o qual a pessoa se identifica psicologicamente. Então, uma pessoa transgênero nada mais é uma pessoa que ela possui ali majoritariamente a sua constituição física inerente a ou a homem ou a mulher, porém ela identifica-se com o outro sexo, que é o caso, por exemplo, aqui narrado na questão, era uma mulher, o sexo biológico identificado como sexo de mulher, portanto aqui acredito que a predominância dos órgãos sexuais femininos, contudo o gênero era um gênero masculino. Ao que se verifica aqui, a pessoa não tinha se submetido, por exemplo, a uma alteração biológica ou da sua constituição física, não havia passado, por exemplo, por um procedimento de nenhum tipo de cirurgia ou tratamento hormonal, apenas a pessoa tinha ali o nome social masculino. O artigo 384, que foi revogado, então, em 2017, é que acredito que ele se aplicava, então, apenas a mulheres, né? Que eram 15 minutos de intervalo, destinado apenas a mulheres, porque a CLT, ela trazia ali ela traz ainda algumas diferenciações ali entre homem e mulher, entendendo que há uma diferença biológica, por exemplo, limitações de peso para a mulher, algo nesse sentido. Como aqui o artigo o artigo tratava, o objetivo do artigo tratava da constituição física do corpo de uma mulher, então mesmo um trabalhador trans masculino, ele teria direito à aplicação desse dispositivo, porque se o critério adotado pela lei era um critério fisiológico, então deveria ser aplicado à constituição do seu corpo. Então é uma decisão realmente bastante interessante. Vocês têm alguma pergunta sobre o assunto? Eu posso tratar aqui, posso falar muito mais sobre o tema. Aí o Fernando, que acabou dando uma aula sobre diferenciação de sexo e gênero. Eu acho que o máximo que também dá para colocar aqui, para argumentar, é que a gente pode conciliar essa interpretação da ministra, né? Da desembargadora, perdão, com também os próprios princípios interpretativos do direito do trabalho, né? Que ele busca essa busca pró-operário, né? Então, você conciliando essa visão fora do direito, mas com os princípios interpretativos, realmente uma decisão aí acertada, bacana. E aqui tem uma questão processual também interessante, né? Porque aqui o direito aqui ao adicional, ele vai pegar apenas enquanto o artigo estava vigente, né? Então, aqui mesmo o artigo revogado, ainda o período que foi compreendido ali antes da alteração, uma vez revogado esse artigo, ou seja, revogada o artigo que diferenciava homem e mulher para fins de intervalo, desaparece o direito a esse intervalo de ser requerido tanto pela mulher quanto, no caso aqui, pelo reclamante que era trans, né, transmasculino. Esse artigo foi revogado
Eu lembro que na época que entrou em vigência a reforma trabalhista, eu fui estudar, pesquisar, né, cursos e etc e tudo. Inclusive, acho que da professora Voila, se eu não me engano, ela falando sobre o assunto, né? Esse intervalo de 15 minutos entre o término da hora normal de trabalho e o início da hora extraordinária acabava que, em vários casos, prejudicava a mulher, que ela saía mais tarde do que os homens do trabalho. Porque necessariamente a empresa tinha que conceder isso, porque senão pagava hora extra em cima da hora extra. Aí, nesse caso, então, o homem podia ali fazer mais 40 minutos trabalhando e ser considerado hora extra, a mulher tinha que esperar 15 minutos para iniciar a hora extra dela, para daí terminar o trabalho dela. E aí dava essa complicação, porque nem sempre é um trabalho exaustivo. É simplesmente um trabalho de escritório que você tem que ficar uma hora a mais e etc. para poder terminar. A finalidade aqui é, naquelas atividades que fossem exaustivas, você ter um intervalo de 15 minutos para daí começar a hora extraordinária, né? Então, a revogação foi nesse sentido. Que em determinados casos não tinha necessidade desse intervalo. Lembrando que a CLT é um texto antigo, né, que já tinha um descompasso com relação... se nós fôssemos pensar aqui a CLT da década de 40, ela pensava nas atividades de operários, as atividades nas fábricas, linha de produção, né, atividades mais exaustivas. Né? Sim, o início da expansão industrial no Brasil. Isso, e até porque também, de certa forma, um pequeno equívoco na análise do legislador, porque se a atividade é exaustiva, de cansaço, a mulher é muito mais resistente ao cansaço do que o homem. O homem cansa mais rápido que a mulher. O homem, ele tem, em alguns casos, ele tem mais força física ou mais explosão muscular. Mas para atividades que exigem resistência, a mulher ela leva muita vantagem, né? Então, aqui realmente o texto, de certa forma, acaba sendo benéfico para todas as partes, a atualização da CLT nesse sentido. A CLT já está na hora de ter uma CLT nova, né? Porque já está bem... Melhor não ter nada novo. Eu fazer reforma, porque com o atual corpo legislativo, a exemplo da lei 14.000 que a gente acabou de olhar, eles vão mudar e esquecer um monte de coisa. Reformas pontuais estão sendo mais bem-vindas do que você trocar todo um ordenamento. Não. E imagina só, vai ser, ainda mais na matéria de direito do trabalho, no campo do direito do trabalho, isso vai ser palco para todo mundo atirar de cada lado, querendo salvar e proteger todo mundo, e discurso bonito, e esquecendo detalhes práticos por vezes. Então acho que, né, nesse ponto aí é melhor deixar quieto, não fazer nenhuma reforma nesse sentido. Mas agora para a nossa última notícia do dia. Dispensa de auxiliar com hérnia inguinal não teve natureza discriminatória. Na avaliação da 8ª turma, a doença por si só não gera estigma ou preconceito. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu a Probag Embalagens Especiais, de Goiânia, Goiás, do pagamento de indenização a um auxiliar de serviços gerais, portador de hérnia inguinal. Para o colegiado, não é possível concluir que a condição por si só provoque estigma ou preconceito social. De acordo com a súmula 443 do TST, presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Confirmada essa situação, a demissão pode ser anulada e o empregado terá direito à reintegração. O empregado disse na reclamação trabalhista que trabalhava como auxiliar de serviços gerais no setor de impressão e que sua rotina era lidar com bobinas de plásticos que pesavam em média 170 quilos. Todavia, ao analisar o recurso de revista da empresa, a relatora ministra Dora Maria da Costa explicou que não é o fato de o trabalhador possuir doença grave que atrai a presunção de que a dispensa seja discriminatória. Segundo ela, o quadro clínico, além de grave, deve suscitar preconceito ou estigma nas demais pessoas, entre aspas, de modo a se presumir a discriminação em razão do próprio senso comum que permeia o tratamento social dado a determinadas doenças. Aqui é interessante porque o empregado com hérnia inguinal, eu não sei o que é isso, tá? Mas provavelmente ele foi demitido por algum motivo e colocou o estigma na doença dele, né? Comparando isso com o HIV. A questão da doença grave, todo mundo pode ter uma doença grave, tá? Assim como hipertensão, diabetes e etc.
Mas essas doenças não causam determinado estigma ou preconceito, como era o HIV, especialmente na década de 90, né, em que as pessoas que tinham HIV elas sofriam realmente um preconceito, eram quase que afastadas, como foi a lepra também no século passado. Então criava esse estigma na pessoa. E aí a finalidade da súmula 443 do TST é justamente isso, evitar esse preconceito. E aí passou-se a se presumir como discriminatória a demissão dessas pessoas. Agora uma hérnia inguinal não tem essa possibilidade. Você tem uma... eu não sei onde que fica essa hérnia. Hérnia inguinal. O intestino incha através da parede abdominal. Ah... beleza, então eu acho que não tem problema. A questão aqui do empregado, ele quis, ou ele tentou demonstrar que a sua demissão supostamente teria sido discriminatória. Assim, um ponto que tem que ficar bem claro é que nem toda dispensa de pessoa portadora de determinada doença é uma dispensa discriminatória. Então, se o empregado foi demitido regularmente, foram pagas todas as verbas rescisórias, ele cumpriu o aviso prévio, não há nenhuma ilegalidade na conduta da empresa, até porque faz parte da atividade do empregado, em que pese os contratos de trabalho eles sejam como regra por prazo indeterminado, eles podem se encerrar em algum momento. No caso do HIV, especificamente, como o professor Fabrício colocou, já houve, ainda há, mas muito mais grave há alguns anos atrás, um preconceito mesmo, quase que uma segregação social, né? Tanto que a própria legislação previdenciária ele trata de algumas doenças, as chamadas doenças de segregação compulsória, né? Que são aquelas doenças que a pessoa tem que ser retirada do convívio social, como, por exemplo, a tuberculose, né? Que são doenças que elas podem gerar uma visão negativa da pessoa em sociedade, né? Então, a tuberculose, ali, o mal do século XIX, né? Que aparece nos livros de literatura, a tuberculose que vitimou tantas pessoas célebres, né? Ali, a pessoa tísica, né? Diriam ali os nossos livros do século XVIII e XIX, né? É uma doença que causava um estigma muito grande. Ninguém queria ficar perto da pessoa aquele que era identificado como um tuberculoso. Então, só porque ele ficava tossindo e saía sangue apenas por conta disso, né? Então, algumas doenças elas trazem essa repercussão social negativa, uma certa rejeição da pessoa. No contexto laboral, então a súmula protege especificamente a questão do HIV e protege também outras doenças que suscitem estigma ou preconceito. Então, para que você possa comprovar essa natureza discriminatória da demissão, então é necessário demonstrar que há um estigma social ou um preconceito em relação não apenas ao empregador, mas também ao ambiente de trabalho. Então, por exemplo, comprovar que eventualmente haveria um preconceito em relação a clientes, em relação a outros empregados, para que aí você tenha essa natureza discriminatória. Aqui, como foi o caso, a hérnia inguinal, então, por si só, ela não significa que houve uma demissão discriminatória. Duas coisas dá para levantar aqui. Primeiro, como o Fernando estava comentando, a expressão estigma. A expressão estigma, de fato, na súmula 443, a interpretação que tem que dar é o estigma social. É a ideia de você excluir a pessoa no grupo onde você pertence. Porque estigma, por si só, é um sinal do corpo. Então, se, por exemplo, a pessoa ela passou por alguma situação no qual ela tenha alguma cicatriz visível, o simples fato dela ter a cicatriz, se isso gerar um preconceito, acaba se tornando discriminatório. Mas é importante diferenciar essa ideia do estigma social. Outra coisa também é que existe a obrigação por parte do empregado em informar alguma incapacidade, alguma doença por parte do empregador, para que possa o empregador saber trabalhar essa situação e evitar que situações como essa acabam também acontecendo. Mas por mais que também, caso o empregador não tenha conhecimento, pode também representar ainda uma dispensa discriminatória. No caso, o empregado tem o dever de informar situações que gerem incapacidade, né? Mas não necessariamente informar doenças, né? Porque tanto que as empresas não podem
elas não podem, na sua seleção, solicitar da pessoa ali, com exceção do que é feito no exame admissional, a empresa não pode solicitar, por exemplo, questões, atestados médicos ou atestado de gravidez, ou o que tem uma discussão que tem sido comum agora, se a empresa pode ou não exigir comprovante de vacinação para os seus empregados, né? Então nós não temos uma posição definida, mas na condição de advogado eu digo ao empregador não coloque isso como um requisito, porque ele pode ser um requisito discriminatório. Considerando as últimas decisões, não vai ser considerado, não. Mas assim, você não tem... Ninguém é obrigado a se vacinar. Artigo 5º, inciso 2º, questão da legalidade. Não há uma definição clara. Então, a obrigatoriedade do comprovante de vacinação pode gerar uma situação discriminatória, né? Porque, como disse, nós ainda estamos num contexto ainda um pouco incerto em relação a isso. Nesse caso da vacina, se pegar no direito do trabalho, tem empresa exigindo vacinação do empregado e possibilitando a dispensa por justa causa daquele que se recusa a se vacinar. Então essa discussão da vacina ainda está muito grande. Porém, eu acho extremamente desnecessária essa discussão quando se fala especificamente da vacina no Brasil, porque o brasileiro ele se vacina para tudo, ele nunca se preocupou com isso. Nós temos aí a vacinação, todo mundo fazendo, com exceção de pouquíssimas pessoas que não querem se vacinar. Então não chega essas pessoas a serem um risco aí para tudo isso. Diferente de um outro evento onde metade da população não quisesse, aí essa discussão teria o porquê se desenvolver. Né? Já no nosso país a gente tem todo mundo vacinado. A vacinação aqui no Brasil ela tem aquela característica, eu não sei se o nome correto seria compulsória, no sentido não de forçar, mas de que há consequências indiretas de você não se vacinar. Então, por exemplo, você não pode fazer uma coisa. É o caso não necessariamente da Covid, mas outras vacinas. É o caso da obrigatoriedade de prestação na escola, para matrícula das crianças e coisa e tal, né? Que nem, por exemplo, para você entrar em outro país. Você vai viajar para outro país, você tem que estar com a da febre amarela em dia, né, dentro do prazo, tudo certinho. Então isso sempre teve no mundo, essa questão de você apresentar vacina quando você vai para um lugar, para o outro e tal. Isso vai continuar com a vacina do Covid da mesma forma que tem. Então, até eu lembro quando você, inclusive determinada região do país, quando estava tendo surto de febre amarela, se você ia para aquela região, você tinha que se vacinar antes. Tá? Então, mas isso sempre aconteceu, isso não é um problema do Brasil. Inclusive, né, uma boa notícia tivemos ontem, né, digamos, dia 7, estamos gravando isso no dia 8, né, que o Dourados agora não tem mais toque de recolher, já podemos... Hoje é dia 7, né? Isso, foi no dia 6, não tem mais toque de recolher, a gente já pode ficar no boteco até mais tarde, até o que nos deixa bastante entusiasmados. Deus seja louvado, né? Agora nós já podemos se prejudicar, né? A gente já pode se prejudicar com mais força. E lembrando agora, né, também, que no dia que vai ao ar esse episódio, o Mato Grosso do Sul completa 44 anos de criação, né? Estado em que todos nós aqui somos naturais, não é? Eu chutei, eu acho que é, né? Não, sim. Então, somos todos naturais do Mato Grosso do Sul. Aproveitando também, né, já que a gente está dando os parabéns, parabéns também à Constituição, né? Que no dia 5 de outubro completou 33 aninhos. Exatamente, né? Nossa Constituição cidadã, né? Cheio de plástica. 111. Né? Não são plásticos, é harmonização facial, né? Temos que ser atualizados. 111. Irmãos e irmãs, encerramos mais um episódio do Direito do Mato, com uma satisfação muito grande entre nós aqui de estar junto aos amigos, aos colegas professores aqui que fazem parte do Direito do Mato, que se reúnem semanalmente com um compromisso irrevogável e irretratável de levar até você as melhores e as mais atualizadas notícias do universo jurídico. Fica aqui o nosso agradecimento a você que nos ouve, que nos acompanha, que nos dá um minuto da sua vida para que nós possamos chegar até você. E se você está acompanhando esse nosso episódio lá no nosso canal do YouTube, chegou até aqui, a gente espera que já tenha deixado aquele like maroto para ajudar o YouTube a entender, a divulgar mais o nosso canal do Direito do Mato. Aproveita e confere a gente lá nas redes sociais, confere a gente no Instagram, no Facebook, acompanhe os episódios passados tanto no Spotify, no Orelo, também no YouTube e outras plataformas que estão lá disponíveis no nosso link
na bio do Instagram. E nesse link da bio do Instagram você consegue também imprimir um folheto com QR Code para você distribuir no final da missa, para as pessoas poderem acessar as nossas redes sociais. Se você quiser ajudar muito com isso, faça isso e contribua com essa obra. Compre também as nossas canecas, camisetas, bonés e chaveiros na nossa loja online, que um dia irá existir. A nossa squeeze do Direito do Mato também. Então tenham todos uma ótima semana, um grande abraço. Sejam felizes. Essa parte do panfleto não tem.